A arqueologia é um campo em constante movimento. Diariamente, em algum lugar do mundo, equipes de pesquisa estão envolvidas em projetos, na esperança de fazer descobertas fascinantes. Embora nem todos os dias tragam sucesso, achados continuam a ocorrer com uma frequência surpreendente. Estamos sempre curiosos sobre as descobertas, mas entusiasmados em compartilhar essas novidades com você, através de vídeos como este. Neste vídeo iremos conhecer artefatos e tesouros revelados, descobertas incríveis. Número 8. Tesouro de moedas de 2400 anos, Espanha. Grandes descobertas arqueológicas têm o hábito feliz de aparecer em projetos de construção, e esse foi o caso em Tomares, na Espanha, quando uma enorme coleção de moedas romanas antigas surgiu durante uma operação de bombeamento rotineira. Os trabalhadores estavam tentando consertar canos de água vazando, mas no processo descobriram uma enorme coleção de moedas de bronze, que pesa mais de meia tonelada. Esse grande tesouro de moedas de 2400 anos é único, porque estão em condições excepcionais, sugerindo que estavam mantidas juntas e nunca entraram em circulação geral. É possível que pertencessem a um banco, ou fossem mantidos por um governo de uma agência para pagar soldados ou funcionários públicos. Mesmo com toda a experiência, o museu que mantém o achado em vista acha difícil dar um valor em dinheiro para uma coleção de moedas desse tamanho, além de dizer que vale vários milhões de dólares. Algumas das moedas parecem ter sido banhadas em prata para aumentar seu valor, e provavelmente foram agrupadas imediatamente após serem cunhadas. Será que foram esquecidas? Como foram enterradas, é desconhecido. Número 7. Vestuário recuperado de naufrágio, Holanda. Essa descoberta foi considerada tão significativa, que as pessoas que a encontraram a mantiveram em segredo por 2 anos, enquanto pesquisavam sua história. É uma coleção de vestidos, meias e corpetes recuperados de um naufrágio do século XVII, perto da ilha holandesa de Texel. Uma capa de livro de couro encontrada dentro do mesmo naufrágio carrega o brasão da Casa Real Britânica de Stuart, e oferece uma pista sobre a dona das roupas. Ela era Jeanne K., a condessa de Roqueburg e uma dama de companhia da rainha Henrietta Maria, consorte do rei Charles I. Mais do que isso, ela era uma espiã na corte de James I, trabalhando em nome do rei da Espanha. Ela não estava no navio quando afundou, mas parece que perdeu todas as suas roupas mais valiosas quando a embarcação foi perdida durante uma tempestade, em fevereiro de 1642. Felizmente, o baú contendo as roupas acabou enterrado em uma camada de areia no leito do mar, o que as protegeu da erosão nos últimos 370 anos. Número 6. Arte rupestre em Espluga de Francolí, Espanha. Voltamos para a Espanha, onde um santuário paleolítico com mais de 100 representações de arte rupestre foi descoberto em uma caverna em Espluga de Francolí, na região da Catalunha. Os especialistas responsáveis pela descoberta acreditam que o local era sagrado para quem ocupava a região 15.000 anos atrás. Entre os exemplos de arte rupestre encontrados, a maioria era constituída por desenhos abstratos. Mesmo assim, foi possível identificar alguns traços, dos quais a maior parte se tratava de representações de animais que habitavam aquela região da Europa na época, como veados, cavalos e bois. As gravuras foram produzidas em uma superfície macia e arenosa, e por isso, são particularmente sensíveis. O grande número e a qualidade das ilustrações é o que mais chamou a atenção dos especialistas. Outros exemplos de arte rupestre conhecidos na Catalunha são da era pós-paleolítica, ou seja, são mais jovens do que os registros encontrados em Espluga de Francolí. A descoberta é como um marco na história da arqueologia catalã. Tendo tudo isso em vista, os especialistas optaram por utilizar a tecnologia como aliada. A caverna foi escaneada com a ajuda de equipamentos 3D. Número 5. Coleção de joias de 3.000 peças, Cazaquistão. Os arqueólogos sempre ficam particularmente animados quando encontram túmulos de montanha, pois o clima e o ambiente das altas montanhas oferecem condições excelentes para preservar o que quer que esteja enterrado lá. Isso certamente se provou ser o caso para esta bela coleção de joias de ouro, que foi encontrada nas montanhas de Taraga, do Cazaquistão.
Há mais de 3.000 peças na coleção, que tem aproximadamente 2.800 anos. Identificar o dono das joias tem se mostrado impossível até agora, mas provavelmente pertenciam a uma pessoa significativa, talvez até um rei do povo nômade Saka que vagavam por essa parte da Ásia, muitos séculos atrás. Os brincos delicadamente talhados e as placas de ouro são fascinantes de se ver, mas os especialistas ficaram especialmente impressionados com as contas de ouro decorativas, que foram feitas usando habilidades de microsoldagem, que os historiadores acreditavam ser além das habilidades das pessoas desta época. Isso pode ser o início de uma descoberta muito maior, já que os arqueólogos acreditam que pode haver mais 200 túmulos escondidos nas montanhas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. 83 covas e artefatos, Egito. Arqueólogos encontraram 83 covas durante escavações na província de Dakalia, ao norte do Egito. Os especialistas acreditam que a maior parte foi enterrada por volta do ano 4000 a.C. Segundo as autoridades egípcias, 80 sepulturas têm forma oval e estão preenchidas com diversos objetos que eram tradicionalmente enterrados com os mortos, como vasos e joias. Já os corpos estavam em posição de cócoras, e não deitados. As covas pertenceram à civilização de Buto, uma antiga cidade localizada a sudeste de Alexandria, no delta do rio Nilo. Pouco se sabe sobre esse povoado, mas acredita-se que a cultura Buto, também conhecida como o Baixo Egito, tenha sido extremamente influente no desenvolvimento do Reino Antigo. As outras 3 sepulturas descobertas datam da época conhecida como Nakada III, que foi de 3.200 a.C. a 3.000 a.C. Os artefatos enterrados junto na sepultura, como peças de cerâmica feitas à mão, são importantes para os especialistas estudarem mais sobre a época. Número 3. Tesouro subaquático, Estados Unidos. Como poderíamos não contar sobre um naufrágio que contém um tesouro no valor de 17 bilhões de dólares? Esse é o tesouro subaquático mais valioso já encontrado, e apareceu ao largo da costa da Colômbia. O navio, que está a 305 metros de profundidade no Mar do Caribe, é o famoso galeão San José. Sabe-se que estava cheio de prata, ouro, cerâmica e pedras preciosas quando um navio de guerra britânico afundou em 1708, e mergulhadores passaram mais de 3 séculos o procurando, antes de finalmente descobri-lo. Há mais de 11 milhões de moedas de ouro a bordo do navio afundado. A equipe americana que o encontrou quer uma parte dos lucros, mas também o governo espanhol, por ser seu navio, e o governo colombiano, por estar em suas águas. A disputa pode continuar por um bom tempo. Número 2. Tumba de guerreiro com coleção de joias, Grécia. Uma tumba da Idade do Bronze foi descoberta em Pilos, com uma diferença: ela remonta ao início da civilização europeia, 3.200 anos atrás. Com base no conteúdo da tumba, parece ser o local de descanso final de um guerreiro poderoso, enterrado cercado por suas armas e uma fina coleção de joias no valor de dezenas de milhares de dólares. É provável que ele tenha sido da cultura micênica, que lançou as pedras fundamentais culturais para o que se tornaria a antiga Grécia. A tumba é tão grande que os arqueólogos que a encontraram inicialmente acreditaram ter descoberto uma casa antiga, mas conforme continuaram a escavar, eventualmente encontraram um poço de bronze que levou a um túmulo contendo mais de 1000 artefatos ao lado dos restos mortais do guerreiro. Alguns dos bens da tumba parecem ser minoicos em vez de micênicos, o que sugere que ou foram roubados ou que a cultura minoica continuou a influenciar os micênicos mesmo depois de conquistarem a raça mais antiga. Número 1. Escudo emplumado de 1300 anos, Peru. Os arqueólogos encontraram um antigo escudo emplumado em uma parte selada de um templo, no sítio de Panamarca, no Peru, que foi feito pelo povo Moche. Os Moche foram uma civilização misteriosa que governou a costa norte do Peru há aproximadamente 2000 anos. Construíram enormes pirâmides feitas de milhões de tijolos de barro, e foram pioneiros em técnicas de trabalho em metal. Pouco se sabia sobre a civilização Moche porque não deixaram textos escritos que ajudassem a explicar as suas crenças e costumes.
No entanto, a descoberta de pinturas e murais detalhados em trabalhos de cerâmica e nas paredes dos templos ajudou a fornecer informações sobre a sua cultura e crenças. Esse escudo encontrado mede cerca de 25 centímetros de diâmetro e foi encontrado virado para baixo perto de dois murais antigos, um dos quais retrata um monstro sobrenatural. Ele possui uma base de cestaria cuidadosamente tecida com uma pega, e uma superfície coberta com tecidos vermelhos e castanhos, além de cerca de uma dúzia de penas amarelas costuradas. Pode ter contido originalmente mais de 100 penas dispostas em círculos concêntricos. O escudo teria servido mais para um uso ritualístico do que prático, quer em performances cerimoniais, quer em batalhas ritualizadas semelhantes ao combate de gladiadores. A colocação do escudo no banco ou altar parece ter sido o último ato realizado antes da criação de um novo templo em cima dele. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de artefatos e tesouros revelados, descobertas incríveis. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!